Olá, prezadas famílias da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Sejam bem-vindas e os seus familiares, os nossos familiares e amigos, bem-vindos ao nosso canal, o canal que se preocupa com o retorno ao Evangelho em sua essência, a essa essência do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que nos preocupamos com a essência do Evangelho? Porque há outros evangelhos. Isso ficou muito claro na Bíblia. O apóstolo Paulo tratou especificamente deste assunto, deste tema, na sua carta aos Gálatas, chegando a dizer que ficava espantado, estupefato com o fato daquela igreja ter se deixado enfeitiçar, uma palavra forte que Paulo usa. Em algumas versões colocaram algumas palavras mais brandas, mas o sentido da palavra usada ali, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Ele estava admirado daquela igreja ter se deixado, estar se afastando, né, do evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para outro evangelho do legalismo judaico, alguns rejudaizando, querendo rejudaizar o evangelho. E é um fato triste, notório, que não apenas aconteceu lá no tempo da igreja dos Gálatas, mas acontece hoje em nossa nação querida, o Brasil. Boa parte da igreja tem se deixado enfeitiçar, tem se encantado com o evangelho anátema, outros evangelhos anátemas, não é? E tem se encantado com a glória do mundo, com o domínio político, econômico, a proeminência. Boa parte da igreja está assim vislumbrada com a possibilidade de obter novamente, como a igreja da Idade Média teve, né, o poder de dominar a cultura do mundo, de dominar, de impor, né, a cultura cristã ao mundo, de forma imposta mesmo, não há outra palavra, até com a possibilidade de impor o cristianismo, seus valores, né? E embora alguns valores que defendem não tem nada a ver com o cristianismo, né? Há muito ódio sendo falado, sendo pregado, muito obscurantismo em nome do Evangelho, e o Evangelho não é nada disso, o Evangelho de Jesus Cristo não é isso. Há outros evangelhos que estão engabelando boa parte da igreja. Uns enganando porque têm segundas intenções, querem se aproveitar dessa proeminência, desse tipo de relevância. E outros sendo enganados, né? Sendo enganados por descuido, porque não atentam para os alertas de Jesus, de seus apóstolos, claramente expostos no Novo Testamento. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres, acautelai-vos. E as cartas dos apóstolos, todas muito claras, né? Que não há margem para dizer, dupla interpretação, não há, nesse sentido não há. Muitos têm sido enganados porque, como disse Deus, lamentando lá no profeta Jeremias, quando ele fala dos falsos profetas, e ele diz toda a corrupção que causou espanto, inclusive em Deus, Jeremias capítulo 5, o último versículo, os últimos versículos, o próprio Deus dizendo que uma coisa horrenda estava acontecendo na terra, os profetas profetizando falsamente. Mas Deus lamenta, ali no livro do profeta Jeremias, que o povo gostava de ser enganado pelos falsos profetas, porque os falsos profetas falam aquilo que o ego humano quer ouvir e não aquilo que Deus fala. Então eles falam seus próprios sonhos, as suas próprias visões. Deus deixou no capítulo 23 de Jeremias essa recomendação: os profetas que têm o sonho, conte apenas o seu sonho, mas aquele que tem a minha palavra, pregue, fale a minha palavra, porque o que tem a minha palavra com a palha, né, não tem nada a ver. A palavra de Deus não é palha, ela é alimento que sustenta de verdade a alma humana.
nós oramos a Deus para que haja um despertamento espiritual nas igrejas que querem se manter fiéis à palavra de Jesus. Às quartas-feiras estamos analisando as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia, ali no Apocalipse. Você é nosso convidado para quarta-feira, nosso culto de oração. E quando meditamos, então, nessa palavra bendita. Queremos voltar à nossa lição sobre os dons do Espírito Santo. E queremos abordar um assunto também que atrai muita gente, revelação. Lição 13, página 29. Há uma pergunta: a revelação é um dom espiritual? Quantas pessoas saem em busca de pretensos profetas ou reveladores de segredos? Já notaram como que os sites e blogs e canais e filmes que prometem revelar segredos são muito atraentes, são muito procurados, muito buscados? Isso é desde o início da história da humanidade. A humanidade é atraída por segredos, por mistérios, né? E a palavra de Deus, ela deixou recomendações claras para nós. Em primeiro lugar, nós cremos num Deus que se revelou. O cristianismo, se for encarado como religião, ele é muito mais do que isso. Jesus não veio propor nova religião, porque já havia boas religiões suficientes na época que ele veio, assim como hoje, não é? Ele não veio propor nova religião. Jesus é o enviado, o Messias de Deus Pai, e ele é Deus Filho encarnado, e veio realizar a obra de redenção que Deus havia prometido. Então, o cristianismo, como um movimento de Jesus, dos seus seguidores, dos seus discípulos, que seguem a Jesus, a sua vontade, a sua palavra, ele se difere de qualquer outro sistema religioso, porque ele se baseia exclusivamente na revelação. Um Deus que se revelou a si mesmo, se revelou através da criação, como diz o Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, sua criação. Ele se revelou através dos profetas, dos seus profetas, e mostrando, revelando a si mesmo, a sua pessoa, o seu caráter, a sua vontade, um Deus pessoal, não é? E, como diz Hebreus capítulo 1, que havendo Deus antigamente falado de várias maneiras, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos tempos, nos falou pelo Filho, por Jesus. Então, nada acima de Jesus, nenhuma revelação acima de Jesus. Então, nos voltamos para Jesus e a sua palavra. Continuando a pergunta, a revelação, o dom espiritual, primeira pergunta da lição, nós vamos ficar hoje só na primeira pergunta. O autor, pastor Isaac Nunes Pinheiro, da revista que nós estudamos, já saudosa memória, professor lá no Seminário Betel por muitos anos e pastor da Igreja Batista Memorial do Malé, no Rio de Janeiro, ele começa a responder essa pergunta dizendo: antes temos que ver o que é a palavra revelação, né? Então, há vários significados: descobrir, fazer conhecer algo que estava previamente em secreto, né? Denunciar, manifestar, dar a conhecer, enfim, tem vários significados, ok? Mas, biblicamente, o sentido da palavra revelação é manifestação de Deus que é feita a todas as pessoas de todos os tempos e lugares, mediante a qual elas, as pessoas, vêm a saber que Deus existe, como que Ele é. Saber que Ele existe, saber como Ele é, a sua pessoa, o seu caráter, conhecer a sua vontade. Partindo deste princípio bíblico, textos, se nós fôssemos citar aqui, citaríamos centenas e centenas, não teríamos tempo. Na lição há vários textos recomendados na página 29. Cada irmão, cada família tem essa revista. E se você que não é membro da igreja, mas tem um familiar, um amigo, e quiser um exemplar, é só entrar em contato conosco, ok?
que você pode ganhar também um exemplar gratuitamente aí dessa revista. E também da própria Bíblia, né? Muitas famílias não têm uma Bíblia. Então, respondendo objetivamente, revelação é um dom espiritual? Nós temos a primeira resposta, sim, objetivamente. É um dom, porque é uma dádiva de Deus. Deus é quem se deu a revelar, né? Mas com um propósito, com um objetivo. Então ele se deu a revelar a todas as pessoas de todos os lugares, e todas as pessoas que nele creem recebem essa dádiva de ter a revelação de Deus para poder conhecê-lo como ele é, e conhecer a sua vontade, e fazer a sua vontade. Isso é um propósito de Deus. Então, a segunda parte da resposta, né, é um dom espiritual? Não, se for entendido que revelação é um dom dado a uma ou outra pessoa, pessoas específicas, para que elas fiquem revelando segredos a respeito de Deus ou a respeito até de pessoas, expondo pessoas, segredos das pessoas. Isso não é revelação. Muita gente é atraída por isso. Mas não é a revelação bíblica, não é o propósito, né? Muitas pessoas têm apenas a curiosidade de saber certos segredos a respeito de Deus, mistérios, ou a respeito de pessoas. Mas a Bíblia mostra que a revelação de Deus, ela tem o objetivo de levar as pessoas a conhecerem a Deus, a conhecerem a sua vontade, a fazerem a sua vontade. Revela o grande plano maravilhoso do amor de Deus pela humanidade. Amor que fez com que ele enviasse Jesus Cristo ao mundo para assumir a nossa condenação, a nossa culpa do pecado e pagasse por nós, sofresse essa condenação para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, a vida com a qualidade da vida de Deus. Objetivamente, na Bíblia é isso. E eu queria encerrar lendo João 17. João, capítulo 17. Jesus fazendo a sua oração antes de ir para a cruz fazer o sacrifício por nós, ele disse assim, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Preste atenção. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a revelação, com esse objetivo, com esse propósito, Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado por Deus, que veio conceder vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Então, para isso, Deus se revelou. E se revelou em sua forma mais extraordinária, porque, como dissemos, Hebreus 1, diz que ele se revelou de várias formas aos pais pelos profetas, de várias maneiras. Mas a nós, nos últimos tempos, foi dado a conhecer a revelação máxima, essencial, de Deus em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que João, esse mesmo evangelista João, no capítulo 1 desse evangelho de João, ele fala, nós vimos a sua glória, falando de Jesus, como a glória do unigênito do Pai. E todos aqueles que o receberam, assim como o enviado de Deus, o Messias Salvador, e creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Que coisa. Continuando aqui, Jesus continua em sua oração dizendo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que obra? Consumando, terminando, executando, realizando a obra que tu me enviaste para fazer. Que obra? A obra da redenção. Onde ele consumou, onde ele fez? Na cruz do Calvário, por nós. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, revelação. Eu revelei, manifestei, isso é revelação. Isso é revelação bíblica, isso é o sentido, na sua essência,
Olha, manifestei, revelei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles conhecem, reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Como ocorre isso? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Versículo 8. Como que os homens podem reconhecer que Jesus é o Messias Salvador? Como eles podem ter essa revelação de Deus em Cristo Jesus? Então Jesus vai dizer de uma forma muito clara e simples: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, as palavras que Deus lhe deu. João 17, 8. Segundo lugar, eles as receberam. É o que diz João lá em capítulo 1, 12. Todos quantos o receberam, receberam Jesus, o Logos de Deus. Todos quantos o receberam, eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. Então, Jesus transmitiu as palavras que do Pai recebeu. Eles as receberam, todos que receberam e que recebem, verdadeiramente conhecem Jesus como Messias enviado de Deus e como Deus encarnado. Eles creem e eles, então, passam a ter a vida de Deus, conhecem a Deus. Jesus fala, Jesus trouxe a palavra, ele é o Evangelho. É chegada a vós o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ele deu a palavra, as pessoas receberam e recebem, passam então a conhecer que Jesus é o Messias, que veio de Deus e é Deus encarnado, e creem nele e no Pai, e passam a ter a vida eterna. Isso é a mais extraordinária revelação de Deus aos homens. Que ele nos abençoe. Amém.